Efésios 5, 14 a 16. E vamos andar, eu quero cumprir com o horário, mas, portanto, eu tenho aqui vários pontos onde posso parar e depois continuar no dia 30, por isso estou à vontade. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Isto faz sentido? Sim. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Mas dormir e morrer é a mesma coisa? Quantos é que dormiram esta noite passada? Quantos é que tiveram mortos esta noite passada? Ninguém, pois não? Ok, vamos continuar. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios ou tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Reparem com atenção aquilo que está aqui. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Já vimos que dormimos esta noite. Alguns, se calhar, não conseguiram dormir tanto por causa de trabalho ou outras coisas, mas eu, apesar de me ter deitado tarde, porque os avós também servem para ficar com as netas mais novas enquanto os pais vão a jantares que não dá para levar as mais novas e depois vêm buscar já assim mais fora de horas, mas ainda que tenha dormido menos, mas o sono que dormi descansado, dormi bem, certo? Mas não estive morto. Então, quando aqui está a dizer desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, o que é que nós podemos subentender? Se falarmos do ponto de vista espiritual, e vendo neste contexto, quando uma pessoa está a dormir espiritualmente falando, é como se estivesse morta. E uma pessoa morta faz o quê? Nada. Cheira mal. É verdade. Além de uma pessoa morta não fazer nada, ainda causa mau cheiro. Levanta-te dentre os mortos, tu que estás a dormir. Eu não estou a falar para ninguém, estou a falar para mim próprio também, hein? Por favor. O apóstolo Paulo está a escrever aos Efésios dizendo-lhes que eles, espiritualmente falando, os que estão a dormir é como se estivessem mortos. Os que estão espiritualmente falando a dormir é como se estivessem mortos. Eles não estão mortos fisicamente, mas no aspecto espiritual, quando eles estão a dormir no aspecto espiritual, é como se estivessem mortos. E Deus não quer encontrar uma igreja adormecida no aspecto espiritual. Porque uma igreja que está adormecida espiritualmente falando é o mesmo que estar morta. E morta cheira mal e não faz nada. E nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. E agora vocês dizem assim, mas nós estamos todos vivos. Claro que estamos vivos. Mas entre estar vivo e estar morto, há ali uma fase que pode ser muito ténue. E vocês dizem, não, é uma grande diferença. Espiritualmente falando, não é assim tão diferente. E já vamos ver. Alguns estão com os olhos assim um bocadinho esbugalhados, mas eu já vos vou confirmar isso, através da palavra de Deus. No dicionário dormir, sabem o que é que diz o dicionário? Isto é o dicionário, não sou eu. Descanso regular e perfeito para o corpo, durante o qual não existem, ou quase não existem, pensamentos conscientes. Isto é a definição no dicionário para dormir. Por outras palavras, tudo aquilo que se está a passar à nossa volta quando estamos a dormir, não damos por ela, certo? A menos que seja mesmo muito barulho e que nos acorde. E quando nos acorda já não estamos a dormir, já passamos a ficar acordados, certo? Então, por isso é que muitas vezes nós, quando vamos dormir, dizemos, eu vou desligar, eu preciso de desligar, eu preciso de chonar, eu preciso de ir sonhar com os pifarinhos, eu preciso de apagar completamente, porque eu tenho que ficar completamente off, certo? Quando vamos dormir,
do nosso corpo vai dormir, quando vai descansar. Então, o descanso regular e perfeito para o corpo, durante o qual não existem ou quase não existem pensamentos conscientes, é quando o nosso corpo está off, a dormir. Agora deixem-me rapidamente, antes de irmos mesmo à Palavra de Deus, e agora vamos também à Palavra de Deus, mas antes de irmos lá ao ponto importante, as pessoas dormem por que razões? Por que razões é que as pessoas dormem? A primeira, estão cansados, precisam descansar, certo? Nós precisamos descansar. E não é pecado dormir. Pelo contrário, a palavra em Salmos 127, 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele Deus aos seus amados o sono. É que algumas pessoas até têm quase peso de consciência quando não estão a fazer alguma coisa. Ou o tempo que têm para dormir tem que ser pouco, porque têm muito para fazer. E Deus quer que eu faça isto e aquilo. Não, Deus quer que tenha atividade. Mas o tempo de dormir e de descanso é para descansar. Amém? É que às vezes até nas férias parece que temos que trabalhar e que temos que fazer. Muitas vezes ouvimos aqui o pastor João dizer, e eu presenciei isso, muitas vezes. Ele estar de férias, mas constantemente a trabalhar e a programar e a fazer coisas. E as sobrinhas iam connosco, com os tios, para a praia, porque ele estava a programar o que era a começar em setembro. Porque achava que tinha que fazer. Eu estou a dizê-lo porque ele já o disse muitas vezes aqui. E podem dizer, é porque ele não gosta de praia. Com certeza estaria melhor na praia, mas ouçam, o descanso é nosso e é uma obrigação e um dever que nós temos que fazer para não tratarmos mal este corpo que Deus nos deu. Alô? Isso não é espiritual. É muito espiritual, muito espiritual. Porque se eu não cuidar do meu corpo, eu estou a ignorar muitos princípios que Deus deu a respeito deste corpo para a minha vida. Amém? Segundo aspecto, há pessoas que dormem e dormem demais. Porquê? Porque são preguiçosas. Porque são mandrionas. Porque gostam de dormir. Porque há sempre um bocadinho mais para dormir e menos para trabalhar. E é verdade, não conhecem ninguém assim. O Adriano não conhece. Conheces. Estavas-me a espantar se dissesses que não conhecias. Em Provérbios 6, 9 a 11 diz: aquele que é preguiçoso acaba em pobreza. 19, 15 diz: a preguiça faz cair em profundo sono e a alma enganadora padecerá fome. Então, isto não é para nós, porque não há aqui preguiçosos. Certo? Amém? Isto aqui é gente valorosa e gente que sabe o compromisso que tem. Amém? Terceiro aspecto e último, em relação ao dormir. Algumas pessoas dormem para esquecer os seus problemas, as suas desgraças, as suas tristezas e até mesmo, às vezes, a depressão, porque algumas pessoas passam em alguma parte da sua vida. E o que é que fazem? Enquanto eu estiver a dormir, eu não estou a pensar naquilo que eu devia ter feito e que não fiz. Alô, igreja? Enquanto eu estiver a dormir, eu não vou recordar tudo aquilo que Deus falou comigo e que eu sei que é para mim, mas que eu não tive coragem para fazer e eu vou fugindo e a única altura em que eu não estou a ser ali, e mesmo às vezes, e por vezes até mesmo a dormir, Deus vai lá e acorda-nos, mas arranjamos maneira de nos pormos a dormir para não ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer-nos e a lembrar-nos daquilo que Ele nos pediu lá atrás para nós fazermos. Amém? E aqui onde é que eu quero chegar? Abram lá em Jonas capítulo 1 e vamos ler o versículo 3. Muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, as pessoas nesta condição que procuram dormir, elas estão a adiar uma decisão que sabem bem lá dentro, que a deveriam ter tomado já há algum tempo.
antes, mas que não tiveram coragem para a tomar. E refugiam-se no dormir, às vezes até arranjam suplementos para as ajudar a dormir mais, e isso nós costumamos dizer, é chutar com o problema para a frente, com a situação para a frente, simplesmente por não quererem assumir aquilo que Deus lhes pediu. Eu não estou a falar, há situações em que a pessoa fica doente e alguns já passaram por isso e eu não estou a pôr em causa nada disso. E se a pessoa está doente, precisa de ser tratada e precisa de ir ao médico e precisa de fazer o que o médico diz e, acima de tudo, saber o que Deus diz também. Amém? Deus usa os médicos. Amém? Deu sabedoria aos médicos, eles estudaram, mas Deus está acima dos médicos também. E devemos saber que Deus está lá, bem presente, para nos ajudar também. Isso não invalida que eu não vá ao médico e não siga as indicações que o médico me dá. Certo? Ainda agora, esta próxima semana, vou fazer um exame. Eu não vou fazer o exame, vou fazer primeiro outros exames e análise e mais não sei o quê, mas mandaram-me o relatório e eu estava a comentar para a minha mulher. Bolas, aquilo é animador. Tal. Coisas que podem acontecer. Estas. Depois, algumas raras. Isto, morte. Bolas, olha, boa. Está bom, então. Mas Deus guarda-nos, é mesmo. Amém. Jonas capítulo 1, verso 3. Todos nós conhecemos esta história, ainda no outro sábado, lá no acampamento dos Rangers, e foi interessante. Eu falei um bocadinho acerca de Jonas também. Temos aqui, está o André, não sei se temos mais alguém. E o Tiago está ali sentadinho. Também estavam lá. E foi interessante. Que idade é que ele tinha, o mais velho? 11 anos. Uma criança com 11 anos. Eu dizia uma palavra, ele dizia-me logo o resto da história. Se eu quisesse ali contar a história de outra maneira, não tinha hipótese, porque ele sabia aquilo na perfeição mesmo. Da Igreja Batista de São Domingos de Rana, não é? Não só na igreja estão a fazer um bom trabalho, como em casa, de certeza que os pais estão a fazer um excelente trabalho com ele. Porque com 11 anos ele sabia ali, e o irmão mais novo ia pelo mesmo caminho. Portanto, aquilo era e é importante, porque as histórias bíblicas ensinam-nos muitos princípios importantes para a nossa vida. Amém? E na vida das crianças é importante também eles aprenderem. Então, todos sabemos esta história de trás para a frente, que Jonas fugiu da presença de Deus, do Senhor, fugiu daquilo que Deus lhe tinha pedido, e todos nós sabemos que Deus lhe tinha pedido para ele ir a Nínive, certo? Sim. E onde Jonas estava, olhem para mim e vejam, Jonas está aqui, Nínive fica ali, Tarsis fica ali. É isto, no mapa. Porque é que Jonas podia não ter ido para Nínive, mas podia ter ficado aqui, certo? Mas não. Ele foi para aqui, para o lado oposto, lá para a Espanha. Tarsis foi lá para o cantinho de Espanha, fugiu daquilo que Deus lhe pediu e foi para bem longe. Porquê? Quanto mais longe estiver, mais difícil é de Deus me levar a fazer aquilo que me pediu. Alô? Então o que é que ele fez? Meteu-se dentro de um barco. Ele não se meteu logo dentro de um barco. Se formos ver ao mapa, no sítio onde ele estava, ele não tinha lá mar para se meter no barco. Ele ainda andou bastantes quilómetros até chegar ao barco que ele apanhou. Mas, sabem o que é que ele fez? Ele pagou o bilhete para entrar naquele barco. O que é que interessa isso? Sabem uma coisa? Quantas vezes nós fugimos da presença de Deus, fugimos daquilo que Deus nos pede, vamos para o lado oposto exatamente àquilo que Deus nos está a pedir e mais, ainda pagamos para ir para longe de Deus. E às vezes o preço que pagamos é um preço bem caro. Então, mas porquê é que fazemos isso? Simplesmente, porque não queremos obedecer àquilo que Deus nos está a pedir naquele momento.
E achamos que fugindo de Deus, achamos que fazendo de conta que Deus vai esquecer-se, aquilo vai passar e mais tarde depois nós lá vamos encontrar-nos mais à frente. O que é que aconteceu com Jonas? Jonas foi, entrou naquele barco. O que é que aconteceu àquele barco? E estou a resumir e a andar mais rápido, mas versículo 5. Também não quero passar sem ler os versículos, senão depois o Zé diz-me, então pediste os versículos e... Versículo 5. Os marinheiros temeram e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, vejam, Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, deitou-se e o que é que ele foi fazer? Dormia um sono profundo. Porque é que eles estavam a fazer, os marinheiros estavam a deitar a carga para o mar? Porque veio uma grande tempestade, o mar agitou-se muito, o barco cambaleava por todo o lado, havia uma turbulência enorme, e o que é que eles pensaram? Bem, vamos aliviar a carga do barco para ver se ele não começa a meter água e conseguimos chegar a bom porto. Mas eles aliviavam a carga do barco, pediam aos seus deuses, mas aquilo continuava na mesma. E Jonas, o que é que estava a fazer? Porquê? O que ele não queria era lembrar-se daquilo que estava a fazer, do que tinha desobedecido, da situação em que ele estava. Então ele até conseguia, no meio daquela turbulência toda, estar a dormir. Pergunto-vos, se vocês estivessem num barco assim, no meio do mar alto, com uma turbulência enorme, conseguiam dormir? Eu não. Eu iria juntar-me a todos aqueles que poderiam perceber alguma coisa para ver o que é que podia fazer para ver se conseguia sair daquela turbulência. Jonas estava a dormir, porque ele estava a fugir daquilo que Deus lhe tinha pedido. E então a forma dele tentar esquecer, tentar ignorar, tentar pôr para trás, para debaixo do tapete, como muitas vezes ouvimos, mandar as coisas para debaixo do tapete, ele escolheu ir dormir. E o que é que aconteceu? Versículo 6. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, ó dormente, ou ó dorminhoco? O que é que tu tens? O que é que tu tens? O que é que se passa contigo? Com esta pergunta há alguma coisa errada contigo para estás a dormir no meio desta situação? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez esse teu Deus se lembre de nós para que não pereçamos, para que não morramos, para que não fiquemos aqui, neste mar. E todos sabemos depois como é que foi o resto da história. Mas o que Jonas disse foi: parem de mandar coisas para o mar, parem de mandar carga para o mar. Mandem-me a mim e o problema vai ficar resolvido. E se nós entrássemos um bocadinho na mente de Jonas neste momento, provavelmente ele estaria a pensar: o facto de me mandarem para o mar, ficam dois problemas resolvidos. Um deles é: a turbulência acaba, o mar vai acalmar e eles vão continuar a viagem sãos e salvos. E eu vou para o mar, morro, acabou-se e não tenho mais peso de consciência de estar a fugir de Deus. E o nosso Deus, como é um Deus tão... Depois vais para o mar e vais morrer e vais ficar aí porque desobedeceste. Foi? Não. O nosso Deus é um Deus de amor sempre. Sempre. E por isso nós estamos aqui hoje. Senão, provavelmente não estaríamos. Certo? Talvez no momento em que Jonas caiu no mar, e notem, ainda ontem tive que ir comprar um despertador pequenino, porque eu não gosto daqueles digitais, e o telemóvel também fica no escritório a carregar durante a noite, então não gosto. E ontem fui comprar um despertador pequenino, porque o outro que eu tinha lá, a minha neta, as minhas netas mais novas, uma entende que aquilo é uma máquina de fotografias. Então pega naquilo e anda a tirar fotografias. A Carlota. A Maria, mais nova, que é toda sorrisos, pega naquilo, olha... Pumba, manda para onde consegue mais longe. Então já não aparecem números nenhuns,
já não se consegue ver nada. Eu ainda ia conseguindo, carregando, para ver quando para mudar a hora de despertar, não é? Mas agora já não dá, então tive que ir comprar um pequenino e guardar na gaveta, que é para não acontecer o mesmo que acontece aos outros. Aconteceu ao outro. Mas falei no despertador porque quando Jonas caiu naquele mar, foi como se um despertador tivesse tocado. Principalmente quando surgiu aquele táxi, ou Uber, ou Bolt, o que quiserem chamar, surgiu aquele peixe grande e engoliu Jonas, e aí Jonas provavelmente deve ter despertado e percebido, não, isto aqui não há volta a dar. Eu tenho que cumprir com aquilo que Deus me pediu. E sabemos que aquele peixe veio vomitá-lo no destino onde ele deveria ir, para onde ele deveria ir. Embora não é bem, que ele ainda teve que andar um bom bocado para chegar a Nínive mesmo, para poder ir cumprir com aquilo que Deus lhe pediu. O que é que nós estamos a fazer em relação àquilo que Deus nos pediu? Será que estamos a dormir no meio da tempestade? Será que estamos acomodados à tempestade que possa estar a passar à nossa volta e ainda assim há outros que vão fazer, há outros que vão tratar, há outros que vão cuidar, há outros que vão resolver o problema da tempestade, mas eu vou ficar cá no meu cantinho? Ou será que estamos espertos, acordados e dispostos a cumprir com aquilo que Deus nos pediu? Amém? É tempo de despertarmos para aquilo que Deus nos pediu. Mas querem desculpas? Não é preciso arranjar. Podemos arranjar uma série de desculpas. Imensas, imensas. E nós somos peritos. O ser humano é perito em arranjar desculpas para não fazer aquilo que sabe que deve fazer, mas não quer fazer. Alô, igreja? A igreja não proporciona, a igreja não sei quanto, não sei quê, porque agora estão assim, e agora porque é assado, e depois porque eu não tenho isto, e porque não tenho aquilo, e porque... Tantas desculpas que podemos ter. E podemos apresentar diante de Deus. E Deus diz-nos assim, sim, mas eu pedi-te isto. Eu pedi-te isto. Será que estamos a ignorar a Nínive que Deus nos pediu para nós irmos? Ou será que nós estamos atentos e a olhar para Deus e a dizer, não, eu estou pronto, e eu estou disponível, e estou disposto, ainda que possa passar por isto, por aquilo ou por aquilo outro, para ir e cumprir com aquilo que tu me pediste. Amém. Deus chamou-nos para irmos a Nínive. Não fujas do teu Nínive ou da tua Nínive. Há uma urgência da igreja para estar desperta para cumprir a missão que lhe foi confiada por Jesus Cristo. E a igreja somos todos nós. Precisamos estar despertos, precisamos estar atentos, precisamos estar acordados, mas acordados. Quantos de vocês é que já viram alguns acordados, mas que estão completamente a dormir? E até vocês, eu já tive em situações em que estou acordado, mas estou completamente alheio a tudo o que se está a passar à minha volta. E às vezes é como se nós estivéssemos nesse estado. Estamos acordados, estamos de olhos abertos, mas interiormente nós estamos a dormir. Alô, igreja? E sabem quem é que é especialista em querer colocar-nos nessa posição, nesse modo de vida? O nosso inimigo. Porque ele sabe que enquanto nos mantiver nesse estado, é como se nos mantivesse em banho-maria. Alô? Outro incidente, e para terminar, 1 de Reis 19. E deixem-me ir primeiro ao capítulo 18, só para vos enquadrar. Elias, ele tinha acabado de descer do monte onde tinha estado em competição, com os profetas de Baal, que eram, sabem quantos eram? Os profetas de Baal, 450. Se forem lá ao capítulo 18 de 1 de Reis, poderão ver isso. Mas não eram só os de Baal, também eram os de Acera, que eram mais 400. Então, 1 contra 850, e ele deu cabo
dos 850. E como é que ele deu cabo destes 850? Reparem, a Bíblia diz que eles, estes falsos profetas, clamavam ao seu Deus, cortavam-se a eles próprios, e vocês poderão depois ler neste capítulo 18, e mesmo assim o seu Deus não lhes respondia. Até que, quando Elias começou a orar, ouçam, quando Elias começou a orar, a oração não está fora de moda, ou fora de tempo, ou desadequada. Ai, agora não, já não. Não. A oração pode muito em seus efeitos. Amém. Ainda na sexta-feira passada dizia quantas vezes nós passamos por situações complicadas, situações difíceis, e algumas se calhar até não tão complicadas, e começamos logo a querer resolver desta, da outra, daquela, e até que chegamos no fim à conclusão que não conseguimos mesmo resolver. E então aí dizemos, Deus, por favor ajuda-me, vem ajudar-me da forma como devo fazer isto. Deixem-me perguntar-vos uma coisa. Se logo de início nos dirigíssemos a Deus e disséssemos, Deus, estou a enfrentar isto, Deus, por favor ajuda-me, como é que eu devo fazer? Acham que não era tempo que eu ia ganhar? Mas assim começava logo a incomodar Deus. Deus gosta tanto de ser incomodado por nós. Alô, igreja? Ele gosta que nós vivamos numa parceria com Ele. Quantos pais não ficariam, deixem-me pôr entre parênteses a palavra ofendidos, que os seus filhos, se estivessem a passar por algum problema e fossem pedir ajuda a tudo e mais alguém, a todo o mundo, e não contassem nada aos seus pais. É porque eu não queria incomodar os meus pais. E mais tarde os pais vêm a saber e dizem, então, mas que relacionamento é que há entre nós? Certo? Então penso mesmo em relação ao seu Pai do céu. Não incomoda nada. Seja um problema pequenino, seja um problema grande. No momento em que surge, peça a orientação a Deus e a direção de Deus para o resolver, e vai deixar de fazer muitas asneiras que poderia fazer se não fosse com a direção e a orientação de Deus. E vai conseguir ver isso resolvido mais rapidamente do que se for simplesmente com a sua sabedoria e com a sabedoria daqueles que estão à sua volta. Posso ouvir um amém? Então, quando Elias começou a orar, pedindo que caísse fogo do céu, assim se fez, e o fogo consumiu todo o holocausto de sacrifício e provou que o Deus Todo-Poderoso, o Jeová, era real. Ouçam, meus irmãos, já cantámos aqui sobre isso. O nosso Deus Todo-Poderoso continua nos dias de hoje a ser o Jeová, o Deus Todo-Poderoso, que não há nada que Ele olhe e diga, isso apanhou-me desprevenido, eu não vou conseguir. Não, Ele conhece todas as coisas e Ele está acima de todas as coisas. Amém! É este o nosso Deus. Amém! É este o nosso Deus. Ele continua a ser o mesmo que foi ontem, que é hoje e será eternamente. Amém! Então vamos lá agora para o capítulo 19. Vejam o que Elias tinha feito com 850 falsos profetas. Usado por Deus, clamou a Deus, ele soube o que fazer e vejam o resultado que ele teve. Capítulo 19, um pouco mais tarde, a Bíblia diz-nos que Jezabel estava com Elias, uma mulher zangada com Elias por causa do que ele tinha feito. E notem, ele tinha acabado de estar em competição com aqueles 850 falsos profetas e agora vem uma mulher. E alguns dirão, pois é uma mulher. As mulheres são uma bênção mesmo. Era a oportunidade de vocês, mulheres, dizerem amém. São mesmo uma bênção. Misericórdia. São mesmo uma bênção. Eu não seria o que sou se não fosse a minha mulher. A sério, não seria. Mas ela também não seria o que é se não fosse eu.
As mulheres são uma bênção e os homens também são uma bênção. E quando Deus está na nossa vida, todos nós somos uma bênção uns para os outros. Amém? E isso é uma das funções que nós temos inerentes à nossa vida. Amém? Então, uma mulher consegue abalar o coração de Elias. E veja o que aconteceu. Versículo 4 do capítulo 19. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro. E o que é que ele foi fazer? Pediu em seu ânimo a morte. E o que é que ele fez? Ele pediu a morte, mas o que é que ele fez? Vejam na continuação do versículo 4. Ele disse: basta, ó Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E depois no versículo 5, aqui está, o mais parecido com a morte que ele conseguiu. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E lá vem outra vez a questão do dormir. Dormir para quê? Para tentar esquecer tudo aquilo que ele estava a passar naquele momento. Aquela mulher, o que aquela mulher veio fazer, o que Jezabel veio fazer, fez com que ele esquecesse todas as vitórias que tinha tido anteriormente, tudo aquilo que ele tinha conquistado anteriormente. E porque ele não estava a conseguir lidar com aquela situação, o que é que ele escolheu? Eu vou dormir, e enquanto durmo, eu esqueço isto tudo que estou a passar. Ouçam, meus irmãos, dormir é bom quando o nosso corpo está cansado e precisa de dormir. Mas dormir, quando não é tempo para dormir, é simplesmente uma perca de tempo e de alcance para o propósito que Deus tem para cada um de nós. Alô, igreja? E depois diz, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu. E o que é que fez a seguir? Tornou a deitar-se. Teimoso. Nós depois no dia 30 vamos ver algumas passagens ainda mais refinadas a este respeito. Há pessoas que chegam a um ponto de dizerem não vale a pena mais viver, e com certeza que alguns de nós já ouvimos algumas pessoas dizerem eu não quero mais viver, não vale a pena mais viver, a minha vida tem sido isto, tem sido aquilo, tem sido aquele outro. E ainda bem que a única coisa que eles conseguem fazer mais parecido com isso, a maior parte das pessoas, algumas infelizmente fazem mesmo e levam isso avante, mas a maior parte das pessoas, a única coisa mais parecida com isso que conseguem fazer é irem dormir. E porem-se a dormir. E sabemos de pessoas bem perto de nós que já fizeram isso e que já viveram isso. E que já viveram essa situação. E é como que viver uma morte. Ouçam, é como que viver uma morte. Mas elas estão vivas, o coração delas bate. Sim, mas estão mortas. É como se estivessem mortas. Alô, igreja? Versículo 7. Vem o anjo do Senhor, segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, Elias, comeu e bebeu, e com a força daquela comida. Ouçam, isto é extraordinário. Nós lemos isto e passamos e pronto. Com a força daquela comida. A comida que quem lhe deu? O anjo do Senhor, que lhe deu aquela comida. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Com a força daquela comida. Ouçam, meus irmãos, ele estava num estado normal? Não. Ele estava deprimido, ele estava afogado nas suas lágrimas, ele queria era dormir, queria era esquecer tudo aquilo que ele estava a passar, por causa daquilo que aquela mulher lhe veio fazer, e quando o anjo do Senhor o desperta pela segunda vez, dá-lhe comida que o sustenta durante 40 dias e 40 noites. Mas não é parado, é a caminhar. Amém! Então, pode estar em que situação estiveres, pode estar numa fossa lá mais em baixo. Aquilo que Deus tem para te dar, consegue sustentar-te e consegue tirar-te dessa situação em que estás e levar-te a um caminho novo,
onde tu vais produzir e não viver amargurado. Amém? Se continuarmos a ler a história, vamos ver que... E ali eu já só tenho 3 minutos. Aquilo, o relógio não está verdadeiro. Mas eu estou quase a terminar. É que as crianças foram tarde daqui também. E se elas não tiverem o tempo, depois vamos ter a reclamação que não tiveram tempo para dar a lição toda. Então, tem? Já ouviram umas desculpas mais... Não? Estou a dizer isto com conhecimento de causa. Quantas vezes a minha mulher diz: o que é que se passou hoje que nem consegui dar uma parte lá da lição? Não passou nada, foi o culto, pronto. Portanto, eu estou a ter esse cuidado, está bem? Quem é que está lá nos pequeninos? É a Sónia, não é? Pronto. Mas se nós continuássemos a ler a história, vamos ver que Deus e Elias, eles estão num género de um concurso, a ponto de Deus dizer a Elias o seguinte: como tu não fizeste o que eu te pedi, eu quero que vás ungir outro profeta para tomar o teu lugar. Então, isto foi como uma transição na vida de Elias, porque Deus reparou e viu que ele, mentalmente, ele não estava preparado para assumir a responsabilidade que ele tinha que assumir. E então, ele foi e escolheu outro profeta para o substituir. Agora, deixem-me aqui salientar alguns pontos. A realidade aqui é que quando Deus mais precisou dele, pela grande vitória que ele tinha alcançado e que poderia demonstrá-lo ali diante daquela Jezabel, ele estava a dormir, fugindo das suas responsabilidades. E todos nós, meus irmãos, mais velhos, mais novos, mais altos, mais baixos, mais fortes, mais magrinhos, todos nós estamos envolvidos numa batalha para proteger a geração seguinte e a nossa geração também. Nós olhamos para a geração seguinte e nós vemos tantas coisas a acontecer, inclusive com coisas que estão a ser ensinadas nas nossas escolas, que hoje já nem é mais uma teoria, já é um facto que nós vimos da evolução humana. Da evolução, já não é a criação de Deus. Deus já não é metido em nada, já não é perdido nem achado. E se nós não ensinarmos as nossas crianças, se nós não levarmos os princípios da palavra de Deus, e é importante elas virem à igreja, claro que é importantíssimo, e ouvirem aqui em conjunto com as outras crianças, mas também é muito importante nós nas nossas casas ensinarmos aquilo que a palavra de Deus diz. Nós somos responsáveis pelas gerações que vêm a seguir. O que é que nós estamos a fazer? Estamos adormecidos? Estamos dormentes? Estamos a trabalhar QB para manter a geração em que estamos a viver? Ou estamos preocupados em trabalhar em favor da geração que vem a seguir? Estão-me a fazer entender, meus irmãos? Romanos 13:11 diz: conhecendo o tempo de que já é a hora de despertarmos, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitámos a nossa fé. E aqui despertar é despertar desta dormência espiritual. Por outras palavras, como eu já disse, uma pessoa pode estar fisicamente acordada, mas espiritualmente estar a dormir, e a dormir um sono bem profundo. Nada o afeta. Aconteça o que acontecer à sua volta, nada o afeta. Tal como Ló, quando foi para Sodoma, ao fim de pouco tempo dele estar lá, e sabemos que aquilo vivia-se numa iniquidade tremenda, mas ao fim de pouco tempo dele estar lá, acomodou-se, que já nada o afetava. Era normal. Quantas vezes já ouvimos, ou se calhar já dissemos, é destes tempos. Alô, igreja? É destes tempos, é os tempos que estamos a viver. O Deus continua a ser o mesmo. Amém? Isto hoje está silencioso. Versículo 12.
de Romanos 13. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Versículo 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Por outras palavras, o que Deus nos está aqui a dizer é, provavelmente, podemos ter que mudar alguns hábitos na nossa vida. Provavelmente, podemos ter que deixar algumas coisas que ainda não deixamos e que precisamos deixar. Provavelmente, precisamos de largar algumas coisas para que não vivamos de uma forma adormecida. Se calhar precisamos de mudar o estilo de vida para que fiquemos conforme aquilo que Deus quer que nós sejamos, para que sejamos influência, para que sejamos marcantes para aqueles que vivem à nossa volta. Amém? O dia está a chegar e está mesmo a acontecer. E Ele está a dizer que a hora é crítica e nesta hora crítica em que mais necessita de nós, muitos de nós podemos estar a dormir, espiritualmente falando. Tu podes perceber aquilo que se está a passar à tua volta, tu até podes ver com estes olhos aquilo que se está a passar à tua volta. Mas aos teus olhos espirituais já não afeta. Mas este mundo precisa de cristãos em ebulição. Amém? Este mundo precisa de cristãos em ebulição. Alguns até podem dizer, isso é trabalho para A, para B, para C ou para D. Não, é trabalho para todos nós. Amém? Alguns poderão dizer, mas assim também não é assim tão mau aquilo que estamos a viver e aquilo que estamos a passar e aquilo que... Ouçam, meus irmãos, se nos dissessem aqui há uns anos que iríamos passar por uma pandemia como passámos, eu falo agora por mim, pronto. Eu dizia, estás louco, alguma vez? O que passámos, o que aconteceu, como tivemos. Eu não esqueço o primeiro dia que vim aqui num domingo de manhã à igreja, simplesmente para, como era o primeiro domingo em que não ia haver culto, no caso de vir, e apareceram ainda 2 pessoas para dizer, olha, não há mesmo culto, tem que ir para casa. E é assim, foi uma sensação tão estranha, tão estranha, tão estranha, mas é assim, na minha cabeça é hoje, próximo domingo talvez, e pronto. Estou-vos a ser sincero. E foi o tempo que foi. Quantos é que nós ouvimos naquela altura? O mundo vai ficar melhor. As pessoas vão ficar mais sensíveis. As pessoas vão ficar mais... Mas digam-me lá, ouviram ou não ouviram? Eu ouvi muitas vezes, quando ligava à televisão. Isso aconteceu? O contrário. Mais egoístas, mais egocêntricas. Penso em mim, no meu umbigo, e depois a seguir, é ou não é? Então está na altura, meus irmãos, de a igreja marcar a diferença. Porque senão nós vamos ser aglutinados e engolidos por isto tudo e vamos ser... Olhem, deixem-me brincar agora, há bocadinho eu disse que éramos pessoas normais, mas vamos ser vulgares, certo? Nós somos normais, mas temos Cristo em nós e temos que marcar a diferença. Amém. Uma guerra aqui tão perto a acontecer. Imaginávamos isto? Nos últimos dias, parecia que ia haver uma guerra civil na Rússia. E assim, vai mesmo acontecer? Pronto, lá parou. Mas não está livre de acontecer. Agora é isto que estamos a presenciar em França, com adolescentes. Ouçam, adolescentes. O que é que a igreja está a fazer? O que é que nós estamos a fazer? Que não estejamos mais a dormir.
precisamos estar despertos, precisamos estar atentos. E de forma a que estas coisas nos incomodem, estas coisas nos provoquem alguma desconforto para que façamos aquilo para o qual estamos aqui na terra. Amém. Eu tendo o amor de Deus na minha vida e tendo consciência da dimensão e da grandeza do amor de Deus em mim e vivendo esse amor, eu não posso ficar adormecido. Eu não posso ficar a dormir. Se eu ficar a dormir, alguma outra coisa está mal. Desculpem-me a minha franqueza, meus irmãos. E eu estou a falar para mim próprio também. Os nossos vizinhos precisam de saber, quando vêm com uma aflição, seja com o que for, e nós, pois olha, o doutor não sei quantos, então não vamos aconselhar médico nenhum. Vamos, claro que vamos. Mas por que não dizer, olhem, eu conheço um Deus que é isto, e Ele tem poder para... Eu contei há uns anos bons, ainda lá em Alvalade, este testemunho. Uma criança, nossa vizinha neste momento já não é, mas são donos lá de um restaurante lá no sítio onde nós moramos e continuamos a encontrar-nos. Mas pequenina, com um cancro que era fatal mesmo. Os médicos diziam que já não havia nada e simplesmente nós soubemos, porque foi na altura em que a Paula estava a passar por aquele problema e numa vez lá no IPO íamos entrar no elevador e vinham eles a sair com a bebé nos braços. E quando vimos, o que é que se passa? É por causa da Filipa, que tem este e lá nos contou, e nós ficámos ali, portanto, em frente ao elevador, meios sem saber quase o que dizer, é verdade, e no fim dissemos, olha, podem contar, nós vamos orar por ela. E vamos pedir na igreja para orar por ela e acreditamos que Deus tem a cura para ela. Eles são de uma família que acreditam em Deus, vão à igreja católica, mas acreditam em Deus. Mas nós dissemos, nós vamos orar. E nessa semana seguinte, a minha mulher a Paula fez um postalinho muito bonito e tal, com algumas palavras dirigidas aos pais e pronto, com bonecos e tal, por ser a criança, e com uma Bíblia também. E entregámos. Nós, pronto, não somos de andar a falar com vizinhos, o vizinho A, o vizinho B, o vizinho C, porque depois o prédio tem elevador, é com os vizinhos que nos encontramos no elevador, não é? Porque não subimos a escada, mas aqueles vizinhos, criámos mais alguma afinidade com eles, por causa desta situação. A menina já tem 11 anos, graças a Deus tem algumas marcas, o cabelo não lhe cresceu mais, e não tem praticamente cabelo nenhum, mas está a fazer uma vida saudável, com os irmãos mais novos e um mais velho, e é uma alegria quando vimos, eu disse Filipa, não, é Rita, quando vimos a Ritinha lá no centro comercial, ali na Portela, e quando a vimos, ia aos saltos, ia a correr, ia a brincar, e acreditamos que foi um milagre de Deus. E fui buscar isto a propósito de quê? Os teus vizinhos sabem que tu és cristão? Os teus colegas sabem que tu és cristão? Amém. É importante. É só por a saberem? Não. Para saberem que se tiverem alguma situação que precise de solução, tu és a solução para eles. É porque sou melhor? Não. Porque tens o Senhor das soluções na tua vida. Amém. Não deixes que as coisas que acontecem à tua volta te deixem de perturbar. Quando elas deixarem de perturbar, por favor, pede ajuda a alguém. Pede ajuda ao teu Deus e pede ajuda a alguém, algum amigo, alguma amiga, na igreja, que possa servir de ajuda. E diz, por favor, junta-te a mim, porque as coisas estão a deixar de me perturbar e isto não é bom. Estão-me a fazer entender, meus irmãos? Por favor, isto não é para
para entrar num ouvido e sair no outro. E eu pedi ao grupo de louvor, por favor, que subisse. E deixem-me contar-vos isto rapidamente. A minha mulher contou-me isto ontem, que ouviu um pastor contar, a dizer que foi juntamente com outros para a caça. E sabem que o apóstolo Ted Danson gosta muito de caçar também. E lá nos Estados Unidos eles têm muitos campos para caçar. E então foi um grupo de amigos, e não só amigos, mas de gente, pronto, que fazia parte lá de um clube qualquer. E então foi um grupo grande para a caça. E entretanto, para resumir, foi este tal pastor também. E então, numa certa altura, há um veado que aparece morto e com uma bala no ouvido. Não, eu não, quem foi? Não, ninguém tinha sido. Eu vou resumir isto rapidamente. Até que o organizador daquilo diz assim: está aqui algum pastor? E este pastor levanta: sim, eu sou pastor. Então foi o pastor que disparou. Entrou por um ouvido e saiu por outro. Aquilo. Eu espero que isso não tenha acontecido nesta manhã, que aquilo que Deus falou connosco nesta manhã, que tenha vindo ao mais profundo do nosso coração, e nós possamos entender a urgência da hora de nós estarmos espertos, estarmos despertos, estarmos atentos àquilo que está a acontecer à nossa volta, àquilo que está a acontecer com os nossos irmãos também. Não é só lá fora, é cá dentro também, para podermos ser de ajuda e cumprirmos aquilo que Deus nos pede para fazer. Amém? E eu pedia que todos ficassem de pé e pedia para projetarem estes últimos versículos de 1 aos Tessalonicenses. Não, o outro a seguir. Ok. E nós vamos fazer uma coisa agora. Está ali projetado, portanto não é preciso ninguém ler primeiro e depois repetir. E se não concordar com isto para a sua vida, não o faça. Mas se concordar com isto para a sua vida, é importante que o faça e com convicção daquilo que está a falar para a sua vida. Amém? Então vamos todos. Eu pedi ao grupo de louvor com os micros também. Podem fazê-lo com os micros também, para que seja uma só voz e que fique aqui bem marcado que este corpo aqui do prior velho quer viver isto. Amém? Então, 1, 2, 3. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois como os demais, mas fiquemos alerta, cuidadosos, a vigiar com cautela e sejamos sóbrios e calmos. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Amém! Amém!